também sobre a palavra de Deus. Mas agora nós vamos a ela, Jussara Galto. Bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia, Dilson. Tudo bem, graças a Deus. Continua friozinho, mas tá um sol maravilhoso e a gente sempre na luta, né? Sempre na luta, né? Jussara, eu estava falando, não sei se você conseguiu me acompanhar, sobre o propósito nosso aqui na aba RTV, que não é de brigar contra A, B, direita, esquerda, e sim falar a verdade dos fatos, que nós queremos o melhor para o Brasil, porque o Brasil tem o melhor para nós. Desde que, uma vez sendo praticada justiça, através do governo federal, através do legislativo, judiciário, e que deixe o povo trabalhar, né, para ter vida digna, para ter uma vida decente, porque no Brasil tudo que planta dá, tudo que produz dá. Também temos tecnologia, nós temos matéria-prima, nós temos tudo para ser uma grande potência mundial em todos os sentidos, de inteligência, de conhecimento, de gente que trabalha. E hoje nós estamos sendo cerceados a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de fazer aquilo que é justo, né, por autoridades que dizem se defender da democracia, mas nós sabemos que não é bem assim, né, Jussara? Então a gente quer paz, a gente quer harmonia, a gente quer crescer, a gente quer prosperar, porque quando o justo governa, o povo se alegra, a Bíblia diz isso. E quando o perverso governa, o povo sofre. E hoje o povo está sofrendo. Isso é bíblico, né? Então vamos orar a Deus aí, vamos escolher os nossos candidatos, gente que não tem o rabo preso, gente que tem uma conduta ilibada, que tem uma história, um histórico de bons antecedentes, de bom político, de bom prefeito, de bom deputado, para que venha realmente ser merecedor da nossa procuração em branco, que é o voto que nós depositamos nas urnas, para nos representar e representar a vontade e os interesses do povo brasileiro. Com essas palavras eu quero passar para ti, Jussara. Bom dia ao Gabriel também e a todos que nos assistem em qualquer canto do mundo e a qualquer horário do dia. É isso aí, a gente conversou seriamente sobre esse assunto. Aliás, nós sempre trocamos ideias quando a gente tem uma pauta. E na maioria das vezes é aquilo que eu disse para vocês ontem. A gente acaba, por orientação divina, eu acho, a gente acaba falando, os três, sem combinar, falando do mesmo assunto. Mas é muito importante que a gente nos mantenhamos unidos nessa pauta, que é de esclarecimento à população. Porque é isso que a gente vem tentando fazer, e talvez com muitas pessoas, ou com algumas, sei lá, quando nos escutam, nós estamos obtendo resultados positivos. Porém, e foi por isso que eu falei sobre esse assunto com a Dilson, quando a gente conversa em família, com amigos, na rua com desconhecidos, quando a gente consegue ouvir a opinião das pessoas sobre o momento que nós estamos vivendo, eu continuo estarrecida. 80% da população, talvez até um pouco mais, quem sabe um pouco menos, mas não tem ideia do que acontece no Brasil. Não tem. Uns ficam achando que é bom para o Brasil, que a gente retome nossa caminhada, mas acham que o que nós estamos fazendo agora é uma coisa errada, permitindo, louvando, admitindo e aplaudindo que pessoas estrangeiras venham interferir no nosso modus vivendi, né, naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente também pensa estar lutando corretamente. Então, todos os dias, a gente traz um punhado de esclarecimento, mas não é só para ficar com você que nos escuta, nos assiste. Compartilhe com outras pessoas. Não precisa brigar. Educadamente, para que todos sejam informados e possam, inclusive, fazer a sua opção. Eu estou dizendo isso porque tem uma ala, tem uma parte da população
mais ou menos assim, uns 30%, a considerarmos o resultado verdadeiro das eleições, de 30% a 40%, um percentual da população que não vai mudar nunca, que vai achar que nós somos demônios, que o nosso líder é endemoniado também, ou que seja o próprio, enfim, desejam que ele morra, desejam esfregar a cara dele no asfalto, desejam as coisas mais cruéis, nem vale a pena estar repetindo. Então, com esses não adianta. Quando você perceber que ele não vai aceitar esse tipo de interlocução, então evite, porque vai comprar briga, às vezes dentro da família ou com amigos. Então, graças a Deus, graças ao nosso Pai, nós temos o livre-arbítrio. E cada um pode, né, seguir o caminho que quiser e ter o pensamento que quiser também. Só que nós estamos alertando. E a coisa assim é tão óbvia. E hoje eu pretendo falar um pouquinho só, porque já estou muito perto do final do nosso programa de hoje, mas eu quero apenas falar com vocês sobre um estrangeiro, outro estrangeiro. Não é o Trump. Porque o Trump, eu vou repetir todos os dias, se for necessário, e mais de uma vez por dia, quantas forem necessárias, que ele está consertando tudo aquilo de errado. Eu ia dizer um palavrão, mas não dá, não posso, né? Em respeito a vocês. Consertar tudo isso que está desmazelado no país. E que foi provocado por eles, que foi patrocinado por eles, através de órgãos como a USAID, tem outros, essa já foi extinta, mas eles estão, inclusive, o pessoal que trabalhava na USAID, nesse órgão que derramava dinheiro, não só no Brasil, mas em todos os países que eles queriam converter ao comunismo. Então, existiam outras entidades também, mas a mais famosa, a que mais despejou dinheiro foi a USAID. Eu pronuncio como brasileira, que sou no bom português, porque isso pode ser USAID, sei lá, tem as variações de inglês que eu não sou boa, não sei falar inglês, enfim. Mas vocês me entendem, né? Era uma agência cuja atividade ela se resumia em derramar dinheiro nos países que eles pretendiam que se tornassem comunistas de verdade. E tinha um interesse muito grande no Brasil, é lógico. Se vocês fizerem uma análise geopolítica, já imediatamente se darão conta de coisas bastante óbvias. Tamanho territorial do Brasil, as riquezas do Brasil, o povo do Brasil, tudo aquilo que nós podemos crescer e colaborar com quem tiver o mesmo pensamento que nós, quer dizer, um pensamento libertário, que a gente privilegie a liberdade, a independência, que sejamos capitalistas, sim. Vamos estudar para crescer, para ter bons salários, para adquirir tudo aquilo que nós temos direito como cidadãos, mas não do jeito que está sendo agora. Quem é mais abonado, quem ganha mais altos salários, quem é mais rico no Brasil hoje, não é por conta do seu trabalho, é por conta do desserviço que presta à nação. São os vagabundos, essa esquerda maldita, que nós, quando eu digo, é parte da população do mundo, está lutando para varrer de suas fronteiras. Nós não queremos um Brasil comunista. Houve já, no passado, N tentativas de transformar o nosso país num país comunista. Nunca elas tinham dado certo. Então, aí eles foram, de acordo com seus mentores, pessoas também inteligentíssimas, eles percorreram esse caminho de desconstrução do Brasil, fazendo com que nós fôssemos liquidados, chegássemos à beira da falência, à beira de todo o horror que nós estamos vivendo, só que paulatinamente, vagarosamente, passo a passo. E isso, gente, vem durando essa última tentativa 40 anos, ou mais, desde que terminou, que houve abertura, em 82,
E Figueiredo, nosso presidente na época, ele disse que a gente não tinha ideia do que nós estávamos buscando com a eleição direta e com a abertura total, que nós nos arrependeríamos um dia de termos batalhado por ter o comunismo no Brasil. Disse com as suas palavras, mas eram palavras muito sábias, e que nós estamos vendo hoje que isso é realidade. Assim como ele pensou o melhor para o Brasil, pensou melhor para nós, em outros países, outros pensadores, também brilhantes, também inteligentes, eles fizeram com que nascesse, através do capital e através do Partido Comunista, capital é o livro, né, você sabe, de Marx, e através de pensadores comunistas, que não é assim que se conquista uma nação. E que se toma, como disse o Barroso, porque ele está só repetindo a literatura deles, o ensinamento deles, que essas coisas se conquistam aos poucos. Então, eles foram tomando conta com dinheiro, a ajuda do dinheiro americano. Então, a esquerda americana, a esquerda da América do Norte, nos jogou, trouxe para e passo a esse inferno que nós estamos hoje. Então, agora, por isso é justo que eles nos ajudem a sair do buraco que eles nos enfiaram. Porque eles vêm trabalhando de uma maneira tão metódica, como ensinou o Gramsci, que é um dos fundadores do Partido Comunista, né? Começar pela educação, na base, trabalhar a base. E o que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram, eles calaram a imprensa. Eles compraram a imprensa. Então, nós temos uma imprensa, nós não temos jornalismo no Brasil. Pode ver. O Alexandre Garcia, por exemplo, não está em nenhum jornal que não seja na mídia social que nós conhecemos através da internet. Porque ele não cabe, ele não tem espaço para ele, que é um libertário, que é um homem de direita, conservador, um honesto trabalhador da palavra, e que veio, através de todos esses anos, né, semeando esse lado bom que nós estamos vivendo agora e estamos tentando compartilhar com vocês todos, com toda a população. E não vai dar tempo de eu explicar direitinho a metodologia da obra do nosso querido amigo, do nosso jornalista português, Sérgio Tavares, porque ele tem hoje, a partir do, acho que um mês atrás, no entanto, uma obra que ele levou 1 ano e meio construindo, escrevendo, pesquisando, viajando por vários países do mundo, colhendo depoimentos, fazendo constatações históricas, para produzir uma obra chamada The Fake Judge. Quer dizer, fake, você sabe o que é, a mentira, judge é justiça. Então, é a justiça de mentira. Essa realidade que nós vivemos hoje aqui. Isso aí fez parte do aparelhamento, aquele que eu terminei de falar agora, minutinhos atrás. Então, eles tomaram conta da imprensa. Lá atrás, temos provas na internet, porque ela, além de não perdoar, revelar tudo, ela é imortal, ela é perene. Então, quando o cachaceiro, que hoje desgoverna o país, que foi solto pelo judiciário corrupto que nós temos, é uma justiça, infelizmente para nós, para todos os brasileiros, completamente desqualificada. Então, o judiciário pegou um bandido, um criminoso, que estava condenado pela justiça, que quando ainda funcionava, desencarceraram esse bandido cachaceiro e o tornaram presidente da República. E daí, Jussara? Podia? Ele estava fora da cadeia? Estava. Podia concorrer? Não podia. Porque eles também encaçaparam, eles também acabaram com a lei da ficha limpa. Então, aí
Vocês vejam a importância que teve o judiciário em tudo isso. E lá atrás, em 2021, quando nós já sabíamos que a nossa única esperança seria o voto impresso, e estava para ser votado e passaria no Congresso, naquela época nós ainda tínhamos, até ali, porque ali morreu, né? Ali morreu o Congresso. Então, as probabilidades de que fosse aprovado o voto impresso eram muito grandes. Aí o que esse sinistro está hoje no Supremo Tribunal Federal, cheio de crimes de todas as espécies, crimes dos mais bárbaros, dos mais abjetos, crimes dos mais repugnantes, mais escatológicos, cometidos por esse homem. É um dos ministros, e ele foi lá e comprou o Congresso. O que ele ofereceu, exatamente, não sei o quanto, já se sabe, porque já existe a revelação desses fatos que não chegaram em nós ainda. Mas já sabemos que existem as provas de quanto recebeu quem, ou quem recebeu quanto. E o Barroso já foi lá com a mãozinha cheia de dinheiro americano, cheia de dinheiro do povo americano, trazido ao Brasil pela esquerda americana. Foi lá e comprou o Congresso. Então, ao invés deles aprovarem o voto impresso, continuaram com as urnas eletrônicas e acabaram com a possibilidade, que seria a nossa vitória ali, a possibilidade de termos um comprovante impresso na hora da votação. Vocês entenderam? Acabou isso aí, lá no Congresso, no momento em que os corruptos, os venais, os descompromissados com o voto e com você, eles aceitaram o dinheiro e acabou aquele probleminha ali. Nesse momento, a imprensa em conversa com o Barroso, esse homem tem que pagar por tudo isso. Ele e todos os outros. Mas os crimes desse aí são maiores que os dos outros. Alguns dos crimes que ele cometeu, algumas coisas com as quais ele simpatiza, são impublicáveis. Eu não posso dizer aqui para vocês, mas um dia essa verdade virá à tona. Então, esse homem saiu lá do prédio, do Congresso, parceiro, feliz da vida, inchado. Ele é um covarde. Hoje a gente está vendo, ele está choramingando pelos filhos dele. É coisa de pai, tudo bem. Mas como homem, como patriota, é um covarde. Porque ele acabou de derrubar o Brasil naquele momento, comprando os votos indecentes e imorais que haviam no Congresso. E aí ele disse, acerão da vida, eleição não se ganha, eleição se toma. Tomou, tinha acabado de tomar a possibilidade de nós ganharmos a eleição de 22. Isso aconteceu em 21. Então, ele, ufano, né, cheio de si, vitorioso, saiu dali e ali começou a nossa derrocada. Trabalhamos pelo nosso candidato, vimos o nosso candidato arrastar multidões durante a campanha. Milhões de pessoas o seguindo, o aplaudindo e o chamando de mito. E para depois, nas urnas, ter aquele resultado pífio. Aquele resultado que não corresponde de forma alguma, à realidade que nós estávamos vivendo. Aí houve uma comoção nacional. Houve realmente. Os brasileiros, nós, todos os brasileiros, ficamos indignados. E a gente queria que aparecesse. Imagina, a gente acreditava ainda que era possível que juridicamente, que legalmente houvesse uma salvação para tudo aquilo que estava acontecendo. Então nós fomos para a porta dos quartéis. Nós fomos pedir ajuda. Porque nos quartéis, nossa força, tem também muita inteligência. Homens preparadíssimos. Só que preparados ou para o bem ou para o mal, como tudo na vida. Eles já sabiam, o exército sabia que isso ia acontecer. Os mandões, os manda-chuvas estavam por cima. Não estou falando dos militares em geral. Estou falando daqueles corruptos que se corromperam e também ajudaram, com a sua corrupção,
nos destruir. Então, nós estávamos esperando alguma coisa, esperando. Bolsonaro foi para os Estados Unidos, porque ele não queria ter nenhum envolvimento. Isso que estão dizendo, golpe, gente, que coisa mais ridícula. Todos nós sabemos, qualquer pessoa que tenha 2 neurônios, sabe que tudo é mentira, que não é possível fazer uma revolta com pessoas do povo, pessoas desarmadas, cujas armas eram apenas a Bíblia, o rosário, as bandeiras do Brasil ou do seu estado. Nós estávamos esperando. É a boa-fé do brasileiro, é a confiança que a gente tem nas autoridades, que ainda tínhamos. Eu não sei, mas vontade de derrubar o governo sem um aparelhamento adequado, sem armas, sem liderança, porque a nossa liderança maior perdeu a eleição, perdeu. Ele aceitou por quê? Jamais pisou fora das 4 linhas. Então, se ele perdeu a eleição, ele tinha que se conformar, e se conformou. E aceitou, porque naquele momento era o que cabia. Porque daí a 4 anos, nova eleição, etc, etc. Eleição a gente ganha ou perde, mas a eleição não se toma. E segundo a metodologia do Barroso, não se ganha eleição, se toma eleição. Se toma na mão grande. Se toma hoje a gente sabe tudo aquilo que a gente desconfiava que tinha acontecido em torno das eleições e que nos era completamente proibido falar, sob pena e risco de sermos presos, como muita gente foi, eu já nem falo do pessoal do 8 de janeiro, porque eles já estavam ali por puro patriotismo, esperando uma solução milagrosa. E aí veio a traição, aí veio aquele horror todo que nós todos conhecemos. E agora, por exemplo, eu alertei isso no programa de ontem, agora estamos pegando um tema que é da maior grandeza, que é da maior necessidade de ser discutido nesse país, mas a fundo, a fundo. Não importa se tiver alguém do alto escalão da justiça enfiado nesse crime, e tem, pode crer, tem, não importa, esse crime tem que ser desvendado. Vocês viram há pouco tempo, que a Damares era ministra, as denúncias, o horror que ela denunciou, que ela conviveu na Ilha do Marajó, lá no Pará, lá no norte do Brasil. Isso é como os crimes mais horrendos, com crianças pequenas, quer para fins que eu não posso dizer aqui, ou para roubo de órgãos, para tráfico de órgãos. Milhões de crianças desaparecidas no mundo inteiro com essa finalidade. Então, isso aconteceu e acontece no Brasil. Até uma moça aí, que é da internet também, que é artista, já foi artista da Globo Lixo, mas ela tocou nesse assunto. Ela avocou para o seu programa esse assunto. Deram um cala-boca nela, tiraram do ar o programa que ela falou sobre esse assunto, as denúncias que ela fez. Agora, como estamos precisando de uma outra cortina de fumaça, eu não sei se foi provocado ou se foi espontâneo, mas veio à luz essa matéria horrenda sobre as crianças. Mas era tudo que o corrupto, sem vergonha e ladrão de DNA, ladrão de família, mãe, pai, sogro, sogra, primo, cunhado, compadre, todo mundo no entorno dele é corrupto e está com o rabo preso. E é por isso que ele está mandando contra o povo agora, porque ele não pode, se ele abrir a boca a nosso favor do povo, teria que defender, primeiro vai para a cadeia o pai dele, depois a mãe e depois o resto. Então, vocês vejam, esse canalha agora precisa de um assunto e pegou, felizmente, o assunto precisa ser estudado, precisa ser denunciado, precisa ser aniquilado. Não acredito que seja. O crime nunca é completamente aniquilado, mas que seja minimizado, que muito menos crianças sejam sacrificadas, sejam sequestradas, que nunca mais os pais tenham notícia delas. Enfim, precisamos de defesa das crianças. Só que agora ele está precisando da defesa dele.
uma cortina de fumaça para mostrar o quão traidor, o quão nocivo ele é para o nosso país. Então, ele agora começou essa guerra santa. É bom, mas como diria aquela patifa, ou patife, da Miriam Leitão, é bom, mas não é tão bom. Não, é bom porque vão corrigir um crime horrendo, ou crimes horrendos. E não é tão bom porque é para fazer uma cortina de fumaça e deixar as pessoas esquecidas, estonteadas, com outro foco em relação àquilo que deveria ser debatido e que deveria estar também sendo desvendado e colocado à luz. Mas a gente não se apega na questão da corrupção só, porque o Brasil tem muito para resolver, mas nos apegamos fundamentalmente na necessidade de que vocês conheçam essas verdades e que saibam, que sejam multiplicadores, que saibam conversar com seus amigos. Não force a barra, isso aí não, nem para mim. Né? Quando eu tenho um amigo que é de esquerda, e que a gente vai acabar brigando, então nos fala em política. Acho que isso é uma boa política de sobrevivência social. Mas nunca perca a oportunidade de esclarecer uma pessoa que não é fixa no comunismo e não é um esquerdista de carteirinha, militante, e falem isso, falem nessas verdades. E hoje é quarta-feira, se Deus quiser, amanhã eu pretendo trazer a vocês, né, mais conhecimento sobre o The Fake Judge, a falsa justiça que é a que nós temos no Brasil e que o Sérgio pesquisou. O Sérgio é aquele jornalista, quando veio para uma das manifestações do Bolsonaro, ano passado ou no outro, foi preso no aeroporto. Depois foi solto, mas foi um escândalo internacional. Por quê? Porque ele é de direito, porque ele é conservador e porque ele está nos ajudando. Temos que aceitar a ajuda que vem de fora? Sim. Temos que ajudar. Como aceitamos a ajuda de Israel na questão do Brumadinho? Vieram técnicos extremamente preparados para fazer a defesa daquelas criaturas que estavam na última das situações, ou por morte, ou por desaparecimento, ou por estar ainda enterrada naquele bar, naquele lodaçal. Enfim, temos que aceitar, como também temos que ajudar os outros, como temos ajudado em N circunstâncias durante a nossa história. Então, hoje, o programa encerra por aqui. E não esqueçam nunca que o que a gente fala, por duro que seja, é por amor. Por quê? O Adilson também, eu sei. Mas eu vou repetir o meu refrão. Eu amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser.